Gente, estamos aqui novamente para uma aula do Imersos. Amo estar com vocês, amo a palavra, amo a nossa igreja. Então é um dia só de amor que estamos aqui diante da presença de Deus. Nós estamos estudando sobre Gênesis, a intenção é estudarmos de Gênesis até Apocalipse. Sabemos que isso vai ser um pouco demorado, mas nós estamos em Gênesis. E eu gostaria que você visse as aulas, elas ficam gravadas, que você olhasse lá as aulas para trás, até essa aqui, e que você compartilhasse, que você desse lá o seu like, que você chamasse amigos para ver junto. Pode ter certeza que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, muitas vezes, um amigo seu que você menos espera, pode ser que por intermédio de uma aula ele possa vir para Cristo. Então, faça a propaganda do Senhor, não é a propaganda do Imersos nem da igreja, mas é do Senhor, ok? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a vida de Abraão. Nós começamos na aula passada, né, falamos sobre o chamado de Abraão. E depois do chamado aconteceu algo interessante. Ele decidiu cumprir com o seu chamado, mas ele saiu como o Senhor mandou, sem rumo, né? Ele só diz, olha, vai para uma terra e sai daqui da tua parentela. E aí ele vai o Senhor falou assim, eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E o Senhor foi mostrando conforme foi acontecendo. Ele faz muito disso, Deus. Ele costuma nos enviar e falou, vai, né? E ele fez isso com o apóstolo Paulo também, que vocês sabem que ele foi uma das pessoas que fez mais viagens missionárias. Mas ele ia, e ele mesmo disse assim que, olha, conforme o anjo do Senhor ia aparecendo e me revelando os propósitos que Deus tinha, eu ia fazendo, porque Deus não fala, olha, vai acontecer isso, isso, isso até o final. Não, ele manda você ir. E aí, conforme foi acontecendo, ele vai te mostrando o que vai acontecendo e vai também te livrando de coisas ruins que possam acontecer. Eu não vou estar lendo todos os capítulos até chegar onde eu quero chegar hoje na nossa aula, mas eu vou dar alguns apanhados do que foi essa caminhada de Abraão. Aqui ele ainda era Abrão, né? E ele, no capítulo 12, né, que nós já lemos sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Deus faz a promessa para ele, né, para ele sair da casa parentela e para uma terra que eu te mostrarei, que foi o que eu falei. A partir daí, ele sai, ele obedeceu, já sabemos disso. E aí tem um momento em que ele desce, no versículo 10, ele desce até o Egito, porque havia uma fome naquela terra, capítulo 12, versículo 10. Havia uma fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Ele desceu para peregrinar. O que seria isso? Sabemos que peregrino é aquela pessoa que entendeu que ele não tem uma morada fixa, que ele Deus não escolheu ele para estabelecer um lugar para ele morar, um lugar fixo. Então ele vai peregrinar, ele fica um tempo numa terra, um tempo em outra, ele passa um tempo, ele fica assim, de acordo com o que Deus muitas vezes tem preparado ou vai falando para a vida dele, ele vai fazendo conforme Deus vai mostrando para ele. Então Abraão já tinha entendido que ele era peregrino, por isso ele desceu para peregrinar aqui na terra. Então peregrinar é isso, é você estar andando vamos colocar assim duas questões. Tem um peregrino que Deus envia para peregrinar para uma terra como ele fez para Abraão, e tem aqueles que são peregrinos que são nômades. É diferente de uma pessoa que é nômade. Nômade é uma pessoa que ele não tem uma casa fixa, mas ele decidiu na vida dele ser como um cigano, que aqui no Brasil fica mais fácil entendermos. Lá no deserto tem os nômades que fazem a sua tenda, moram um tempo naquela tenda, depois passa um tempo e eles vão para outro lugar. Então, esses são nômades, é diferente do peregrino. Peregrino é aquela pessoa que Deus escolhe ele para caminhar por essa terra para fazer a obra dele. Deus tem um propósito quando te envia para peregrinar. A gente pode dizer que o evangelista é um peregrino. Deus escolheu ele para levar o evangelho. Alguns ficam em um lugar muito tempo. O apóstolo Paulo mesmo acontecia isso, ele ficava 2 anos no lugar. Jesus, o próprio Jesus, falou, aqui eu vou ficar 1 semana, 2 semanas. Ele ficava menos tempo, porque tinha uma obra muito grande, mas às vezes ele ficava um tempo naquele lugar, mas ele sabia que ali não era a morada dele, não era o lugar dele. O próprio Senhor falou assim, ele disse assim, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Ok, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então isso é um peregrino, Jesus era um peregrino também. Então Abraão foi peregrino, por isso ele começou a andar. E esse segundo lugar que ele andou foi o Egito, só que depois disso, né, o que aconteceu? Fatos, né, interessantes na vida de Abraão,
é que um deles é que ele tinha uma mulher muito bonita, né? Até hoje ter mulher muito bonita é complicado, né? Porque os outros homens cobiçam, né? E naquela época era mais complicado ainda, porque os reis naquela época, se eles gostassem de uma mulher e falassem, essa mulher é muito bonita, até os próprios servos iam avisar para ele, chegou uma mulher gata aqui na região, né? Ele ia lá e tomava ela para ele. Se ele gostasse muito dela, ele mandava matar o marido, igual Davi fez também, infelizmente, de uma maneira muito errada, né? Porque Davi era um homem de Deus, sabia que ele não podia fazer aquilo, mas naquela época era um costume, na época de Abraão e depois, olha, até em Davi era um costume, os reis tomavam as mulheres mais bonitas, né? Aí, Abrão ainda aqui, antes de ele se tornar Abraão, ele tinha Sara, que era Sarai antes, e ela era muito bonita, né? Abraão foi ficando muito rico, e aqui no capítulo 13 mostra que ele volta até o Egito. Então ele tinha peregrinado no Egito no 12, e depois ele volta. Ó. Versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Ia Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que dantes dali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade de poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Essa parte aqui, do momento em que Ló se separa de Abrão, é bem interessante. Esse momento, eles começaram a ficar muito ricos, porque Deus abençoava eles. E nós precisamos entender que a própria palavra de Deus fala assim, que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que na realidade é um lugar lá em Israel, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas a questão é essa, é que você precisa se desfazer de tudo que você carrega, de bens materiais, para você conseguir ir para o céu. Abrão, nós podemos colocar alguns homens de Deus, o próprio Isaac, o filho dele, o próprio Ló, o sobrinho dele, e a descendência dele. E hoje, se nós formos colocar até os judeus, os descendentes mesmo físicos, né, são muito prósperos, mas financeiramente, são muito ricos. Mas teve alguns homens que foram ímpar, no caso de Abrão. Homens que entenderam, eles foram muito abençoados por Deus, mas eles entenderam que foi Deus que abençoou. Deus, ele não abomina e não é contra a riqueza. O problema é, como ele mesmo diz, a raiz de muitos males é quando você se apega à riqueza, quando você se apega ao dinheiro. Então, Abrão, ele tinha entendido que ele não podia se apegar a nada porque ele tinha Deus como o único Senhor da sua vida. Ele entendeu de tal forma que ele é chamado do pai da fé, porque ele creu em Deus incondicionalmente. Isso mostrava o quanto ele era desprendido. Quanto mais você crê em Deus, mais você se desprende das coisas materiais. Mais você entende que a sua confiança, a sua riqueza, tudo que você tem nessa vida está em Deus, porque é a realidade. Às vezes nós não conseguimos entender muito bem isso, porque hoje nós estamos num mundo muito materialista, um mundo que leva muito para ter, e as pessoas, às vezes, infelizmente, dentro da própria igreja, os irmãos dentro da própria igreja, eles acham que é uma pessoa próspera aquele irmão que ele tem bens, que ele tem casas boas, que ele tem um comércio próprio, que ele tem carros bons, acham que isso é riqueza. E aí, fazendo um parênteses aqui, teve no ano passado um congresso dos homens, e o pastor trouxe uma palavra sobre prosperidade. E é bem interessante que nós vamos aprendendo em todas as coisas que nós vivemos, né? E eu vim com uma expectativa de eu quero ser próspero. Então, eu vim com o coração aberto, o Senhor me ensina, né? O que é prosperidade, eu quero ser próspero. E quando terminou aquele congresso, foi assim tremendo, que eu estava em prantos, porque em tudo que o pastor trouxe, ele demonstrou, ele contou praticamente a minha vida. E aí eu me deparei que eu sou próspero. Eu falei, meu Deus, eu sou próspero, né? Porque eu tenho, em primeiro lugar, a Deus, e como sendo o primeiro na minha vida. E depois eu tenho uma casa que eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Deus não me deixa faltar nada. E isso é prosperidade. Então não é realmente a gente ter
muita abundância. Mas Abrão, ele tinha entendido isso de tal maneira que Deus abençoou ele no máximo que poderia se abençoar. E para que nós entendamos isso, por quê? Deus ele está cuidando, ele tem um plano mundial. Né? Da mesma maneira que para Satanás, que ele só imita, só copia, tem um plano para destruir a humanidade, Deus tem um plano para construir ele, Deus tem um plano para edificar, ele tem um plano para que a igreja dele esteja forte, esteja firme. Então esse plano envolve cuidar das nossas vidas, e não somente das nossas vidas espirituais, mas ele cuida dos nossos sentimentos, da nossa alma, ele cuida também dos nossos bens materiais, e ele sabe, aquela pessoa que tem capacidade, tem condição de ter muitos bens, sem se apegar naquilo. Então, o irmão que tem muitos bens pode ter certeza que Deus viu, olhou para o coração dele e falou assim, eu posso te abençoar porque eu não vou perder a sua alma. Deus jamais negociaria uma alma. Ele luta pelas almas, então ele não negociaria. Então, pode ter certeza, meu irmão, se você não tem ainda, é porque você não tem condições financeiras de realmente ter aquilo sem se apegar. E Abraão tinha essa condição. Então chegou um momento que ele era tão abençoado que eles tiveram que separar. E Ló, ele era um homem abençoado também, mas muitos dizem só por causa de Abraão, não só por causa de Abraão, porque depois lá na frente, no Novo Testamento, também não vou entrar nesse método, mas diz assim, que Ló era um homem íntegro, um homem justo, e todo dia ele ficava assim, como que eu posso explicar? Pôr uma palavra que vocês entendam, ele ficava chateado. Eu sei porque eu fico hoje muito chateado, né? Com o que ele via em Sodoma e Gomorra. Eu fico muito chateado com o que eu vejo no mundo hoje. Eu fico muito chateado de ver as pessoas trocarem o certo por errado e dizer, não, isso aqui está certo, e defenderem e abraçarem aquela causa estando errado. Entendeu? Então, Ló, ele se afligia todo dia, a alma dele com isso. Então mostra que ele era, sim, um homem justo também. Só não era como Abraão. Ele não tinha a mesma estatura espiritual de Abraão. Então, naquele momento, Abraão foi muito íntegro. Ele falou, olha, escolhe você. Né? Ele queria o melhor para o seu sobrinho, ele falou, escolhe você. Só que Abraão foi um pouco avarento nesse momento, escolheu onde não era para escolher, um lugar que depois seria destruído. Né? Mas só que porque ele não teve visão espiritual nesse momento. E Abraão é assim, gente. Às vezes a gente não entende essas coisas. A visão espiritual nada mais é do que você dar ouvido ao que Deus fala, obedecer, e aí você vai ver o futuro lá na frente, porque só Deus sabe o futuro. Então, o primeiro passo é dar ouvido à voz de Deus. Com certeza, naquele momento que Abraão conversou com Ló, aqui nesse capítulo 13, eu não vou ler essa parte para não me estender muito, mas do versículo 7 em diante, você lê em casa, diz assim, que Abraão, ele falou, olha, vai lá, e aonde você escolher, você vai e eu vou para o outro lado. Mas com certeza Abraão estava em oração. Abraão conversava com Deus o tempo todo. Então naquele momento ele falou, Deus, o que eu faço aqui agora? Tá muito cheio, não está cabendo nós dois. O que nós fazemos? Deus orientou Abraão. Vai e dá para ele escolher a terra. Deus ele é maravilhoso, gente. Ele sempre pensa em tudo. Então naquele momento ele não estava trabalhando só no que Deus tinha de projeto para Abraão lá. Deus também queria trabalhar dentro do coração de Abraão para que Abraão nesse momento fosse generoso. Deus ele quer que nós sejamos generosos, Então o que acontece? Ele falou, seja generoso. Mas a intenção de Deus não era só a generosidade de Abraão. Ele queria trabalhar isso dentro de Abraão, mas ele também queria dar um norte para Abraão. E ele sabia que Ló ia escolher daquela forma, porque Deus conhece as intenções do coração. Então, Deus queria enviar Abraão para um lugar, mas ele colocou no coração de Abraão, olha, fala para ele escolher. No momento que ele escolheu, Deus já enviou Abraão para onde ele queria enviar. E isso foi muito tremendo, muito maravilhoso. Porque quando isso aconteceu, eu não vou entrar nesse mérito porque eu quero chegar nessa próxima aula já aqui em Melquisedeque. Ele foi para um lado e para o outro. Mas é aquela questão. Eu preciso ler só um versículo para vocês entenderem. Né? Versículo 12 do capítulo 13. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Era tão grande que ele estava ali nas campinas, ele armou até Sodoma, porque ele tinha muitos bens. Não dava nem para ele ficar dentro da cidade nesse momento. Aí o que acontece? Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás,
para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar, a ti e a tua semente, para sempre. Deus, ele decidiu dar essa terra para Abrão para sempre. Isso é algo assim muito, muito maravilhoso, porque hoje nós vemos que Israel lutou muito, e há mais ou menos 70 anos atrás ele conseguiu a emancipação que ele queria de ser um Estado. Mas o que acontece? Essa promessa foi feita a Abraão. Não tinha como alguém, por mais que lutaram e não quiseram, porque era uma terra muito boa, né? Era uma terra que manava leite e mel, que mana leite e mel, tentaram de qualquer forma ter essa terra, aí eu não vou entrar no mérito de quantas nações lutaram por ela, até hoje lutam, né? Nós sabemos do problema que tem Israel, com Samaria mesmo, a Samaria lá de trás até hoje. Então o que acontece? Quando Deus faz uma promessa, nós só devemos fazer uma coisa, descansar no Senhor. Ele prometeu, gente. Se ele prometeu, o que você pode temer? Você simplesmente espera nele e descansa. Eu louvo a Deus que eu vi várias vezes de pastores diferentes, inclusive essa semana, eu vi várias vezes ele falando assim, olha, descansar é o que nós temos que fazer no Senhor, mas descansar não é você ficar parado e você, eu vou deitar aqui e ficar o dia inteiro assistindo televisão. Isso não é descansar. O descansar no Senhor enquanto você trabalha, o seu coração descansa. Enquanto você faz a obra de Deus, o seu coração descansa. Em tudo que você faz, pode ser você está no meio de uma guerra, lutando para salvar uma alma, você está descansando no Senhor, porque você sabe em quem você tem a sua confiança. Você sabe em quem você tem crido. Então, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Por que nós vamos nos preocupar se nós entregamos a nossa vida para quem tem todo o poder sobre os céus e a terra? E esse que tem todo o poder nos fez promessas. Deus fez promessas não só para Abraão. Essa promessa ele diz, olha, é para ti e para toda a sua descendência. E hoje nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, somos descendentes de Abraão por intermédio de Cristo. Então, eu louvo a Deus porque a nossa aula aqui está acabando sobre isso. Nós vamos entrar no capítulo 14 na próxima aula sobre Melquisedeque. Eu estava ansioso. Eu fiquei aqui trazendo essa aula para vocês, mas ansioso já pela próxima aula, porque vai falar sobre Melquisedeque. Essa parte é espetacular, é muito maravilhosa. Então, gente, eu queria deixar para vocês somente esse alerta. Creiam somente em Deus. Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. A partir do momento que ele te prometeu algo, descanse nele, porque essa promessa já foi feita. Não é algo que, eu aceitei a Jesus, agora Senhor me promete, o que eu vou fazer? Não, essa promessa já foi feita. Jesus é para nós, é para a descendência, para toda a descendência de Abraão. Hoje, nós somos o povo de Israel. Então, essa terra é nossa e a terra prometida também. Amém? Então, muito obrigado por estar conosco aqui mais esse dia. E, não se esquece o que eu falei no começo. Faz a sua propaganda aí. Convida os irmãos, porque essa palavra é necessário que chegue às nações. O povo hoje precisa da palavra de Deus. O povo está indo por todo tipo de vento de doutrina e não está entendendo que o principal é seguir o que a palavra de Deus nos manda. Amém? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz.